Olá pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sou ciclista desde 2012 e por mais que eu me considere iniciante, hoje eu vou estar aqui nesse vídeo para compartilhar com vocês noções básicas do ciclismo, né? Algumas dicas, algumas coisas que nesses mais de 10 anos aí que a gente anda de bike, a gente pode compartilhar com vocês. Então, se você já anda de bike há algum tempo, esse vídeo pode até não ser tão interessante para você. Mas para quem está começando agora, coisas simples como, por exemplo, sistema de frenagem, de passar a marcha na hora certa, parece um bicho de 7 cabeças, né? Inclusive, esse vídeo eu estou fazendo especialmente para minha amiga Lu. A Lu é uma ultramaratonista aqui da cidade de Poços de Caldas. E ela está começando agora no ciclismo. Além dela, ela está levando algumas alunas da corrida para a bike. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, né, para estar vendo conteúdo como este. Curta esse vídeo, é muito importante para mim. E fica até o final, que alguma coisa boa pode ser que você consiga adquirir nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Para começar, vou estar explicando para vocês quais são hoje as duas modalidades que mais crescem no mundo do ciclismo, né? Que é, no caso, o mountain bike e a speed, que é o ciclismo de estrada. Hoje eu ando mais na speed. Eu comecei no mountain bike e por questão de tempo, né? Faculdade, trabalho, né? A speed me proporciona um pedal mais longo em menos tempo. Então, para quem tem, né, tem essa necessidade, a speed hoje é necessária. E inclusive quem mora em apartamento, ela tem algumas vantagens, né? Além de você ir mais longe em menos tempo, dificilmente você vai sujar, só se você pegar chuva, alguma coisa nesse sentido. Mas você não precisa ficar lavando a bike para entrar dentro de casa. E a principal modalidade que eu considero hoje, que mais tem no Brasil, eu acredito, é o mountain bike. Então vamos lá. Por que ela é mais rápida? O pneu dela é mais fino, né? Aqui, para vocês terem uma noção, eu coloco 110 libras. Na mountain bike eu coloco 40, 50 no máximo, né? Cada marca, às vezes cada modelo de pneu também tem alguma variação, né? Então a aerodinâmica do ciclismo de estrada é a prioridade, né? Então geralmente a própria ergonomia, eu não sei se é assim que eu posso chamar, o projeto dessa bike, ela foi feito para andar mais rápido, ser mais leve, né? E o vento cortar mais rápido o ciclista. Tanto que você já deve ter visto, né, nas estradas, nas rodovias, quando você vê o ciclismo, geralmente as rodovias pavimentadas, né, é o ciclismo de estrada, porque você corta mais o vento, né, e isso não te segura no chão. Diferente da MTB, que é um pneu mais largo, né, então no asfalto ele vai segurar mais, ele vai andar mais murcho. E por outro lado, é uma bike mais confortável. Ela tem suspensão, né? Para a estrada de terra é essencial. Agora que vocês viram a principal diferença entre o ciclismo de estrada e o MTB, eu vou estar explicando quais são os itens de segurança que eu, Guilherme, considero os mais importantes. Vou começar pelo capacete, que eu considero o essencial. Não pode faltar em hipótese alguma. Às vezes o pessoal preocupa com roupa, com camisa, com bermuda, com tal bretelle, né? É legal você andar, se sentir bem, se sentir esteticamente bem, mas a prioridade hoje é a segurança. Então, por mais que você vá com a camisa que não é tão fresca, não é tão confortável, o capacete não pode faltar, tá? Eu conheço várias pessoas que caíram de bike. A minha esposa, inclusive,
quando ela caiu, quebrou clavícula e tal, o capacete dela trincou, né? Talvez se ela não tivesse de capacete, ela poderia ter sofrido um traumatismo craniano, né? Alguma coisa nesse sentido. Esse meu capacetinho aqui, ele é bem antigo. Ele até saiu aquele plástico preto aqui, né? Eu uso ele só pro mountain bike, né? Ele é próprio pro mountain bike. Esse daqui eu comprei pra Speed. O formato dele, a aerodinâmica é bem voltada pra Speed, né? E o que ele tem de interessante? Wave Cell, né? Eu não sei se é só a Trek, só a Bontrager, né? Que é a marca da Trek, que faz esse tipo de capacete. Mas esse Wave Cell, se você olhar, é como se fosse essa colmeia aqui. Segundo o fabricante, né, tem alguns vídeos, depois eu vou ver se eu consigo deixar na descrição, protege mais de 90% contra traumatismo craniano, enquanto esses comuns protege bem menos. É coisa de, eu não sei falar o certo agora, mas eu vou pesquisar. É coisa de 10 a 20% só contra traumatismo craniano. Então, quando eu fui comprar, na verdade eu não queria, não tinha intenção, não conhecia esse capacete. Mas o vendedor ele me convenceu, né? Ele foi tão profissional que ele me convenceu e me mostrou, né? Tem vídeos, pessoal fazendo experiência e, segundo o fabricante, protege contra 90%. É um capacete bem caro, tá? Totalmente fora da curva, né? Totalmente oposto desse aqui em relação a preço. Mas na hora ali eu dividi no cartão, consegui pagar já e realmente a segurança é a minha prioridade. Em segundo lugar, eu acho o óculos um dos mais importantes itens de segurança para o ciclista. Por quê? O óculos, além dele proteger contra o sol, né? A visibilidade do ciclista melhora se ele usar o óculos correto. Protege contra poeira, contra cisco, né? Às vezes algum pequeno inseto que bate no olho, né? Quem já passou por isso sabe. Geralmente motociclista também com a viseira aberta já sofreu com isso. Então o óculos ele é muito importante. Você imagina você a 40 km por hora, 50 km por hora, um cisco, alguma coisa vai no seu olho, automaticamente o seu olho fecha, né? Então eu trouxe esses modelos aqui, na verdade eu tenho bastante, porque na verdade eu vendo. Então às vezes não é nem ostentação não. Então eu utilizei esses óculos para estar explicando para vocês. Aqui na minha mão é só a lente, né? Esses aqui eu utilizo quando o sol está bem quente, né? São óculos espelhados, né? Então ele protege, ele escurece bem a vista, não fica aquele negócio chato de pedalar que você tem que ficar forçando a vista. Esses dois também, né? É o mesmo caso, né? E depois existe também no mercado lente amarela, né? Que é para você enxerga melhor à noite. Quem trabalha como motorista à noite, às vezes costuma usar óculos com essa lente também. Ele vai dar uma clareada onde está escuro, né? E esse aqui é transparente. Esse transparente eu uso bastante quando está chovendo. O tempo está chuvoso, né? Então eu utilizo ele praticamente só para proteção do olho. Então vou estar enxergando legal. Ou à noite, né? À noite é interessante usar esse tipo de óculos também. Tá? Então não preocupe com estética a princípio. Pode ser até aqueles óculos de proteção. Você vai pagar, sei lá, R$5 numa casa de EPI. Em terceiro lugar, a luva, né? A luva, geralmente o ciclista, quando ele compra um terreno, que é o termo que a gente usa quando o ciclista cai, a mão geralmente é a primeira coisa que a gente bate no chão ou no obstáculo, né? Então, se você está começando o ciclismo, são as três cores: capacete que eu já falei, óculos de proteção e a luva. Tendo esses três itens, você pode sair para pedalar tranquilo, que o resto é só conforto. Logicamente tem coisas que são para segurança, mas tá com esses três, pode sair para pedalar tranquilo. A luva, eu trouxe esse exemplo, essa aqui é uma luva minha. Eu gosto demais de usar luva de meio dedo. Por quê?
não dá formigamento nas mãos. Questão de esquentar os dedos também. A minha mão transpira muito quando eu tô pedalando. Então, pra mim, ela é mais confortável. Tudo bem. Você vai cair, vai machucar o dedo, ralar o dedo. Beleza, mas mesmo assim eu prefiro sem dedo. Outra coisa, por mais que já existe algumas luvas que você consegue digitar no celular, elas são mais caras, né? A luva de meio dedo, ela te possibilita isso. Você vai comer alguma fruta, você vai abrir uma barrinha de cereal, você não precisa tirar a luva para manusear melhor, entendeu? Então, por isso que eu, Guilherme, prefiro a luva de meio dedo, tá? Essas luvas, você pode comprar até luva para moto também. Tem gente que compra a luva inteira e corta depois com o tempo. Isso aí vai de cada ciclista. Pessoal, eu falei de segurança, mas eu já ia me esquecendo. Tem duas coisas aqui que eu considero muito importante para a segurança, que é o pisca traseiro, né? Se você vai andar, às vezes até mesmo de dia ou em local com neblina, os motoristas, né, os condutores de veículos conseguem te enxergar com mais facilidade. E as roupas, né? As roupas também, quanto mais coloridas, melhor para a sua segurança, seja à noite, seja em neblina, às vezes até mesmo de dia. Agora vamos falar as principais coisas, as coisas mais básicas que a gente deve levar para um pedal, né? Primeiramente, antes de sair para pedalar, é bom vocês se comunicarem, né, para saber mais ou menos quantos quilômetros vocês vão pedalar, qual que vai ser a altimetria, né, para você ter mais ou menos uma noção do que você vai levar para comer, quanto de água, né? Existem hoje aquelas bolsas, aquelas mochilas de hidratação, né? O pessoal fala Camelback é a marca, né? E garrafinha, né? Se a bike sua tiver a furação, você consegue levar 2 garrafinhas, né? 2 squeezes. Na minha aqui por enquanto só tem uma. Então, água não pode faltar, né? Levar uma garrafinha com água. Tem gente que congela para durar mais tempo, né? Eu particularmente não gosto de água gelada, então a água para mim não é o problema. Eu tô sem nenhuma no momento aqui, mas eu costumo levar barrinha de cereal ou pé de moleque, pé de moça, alguma coisa que o açúcar pode ir rápido pro sangue, né? Que às vezes tem hora que o açúcar falta. Então eu particularmente eu levo rapadura, alguma coisa assim. E levo também alguma coisa salgada, algum amendoinzinho, alguma coisa para uma emergência, tá? Mesmo assim, para mim, no caso, que já estou acostumado, quando é um pedal mais longo, a gente já combina, vamos parar em tal lugar, comer um salgado, assado, alguma coisa nesse sentido, tá? Para evitar o corpo sentir. Mas lembrando que essas dicas são bem pessoais, tá? Isso aí só você pedalando que você vai saber o que o seu corpo sente, a quantidade que você tem que levar e o que você está acostumado a comer, beleza? Aqui eu tô com a câmera de ar de speed, tá? Mas isso é irrelevante, é só para me usar como exemplo. Eu costumo levar uma câmara de ar, as espátulas para tirar e levo esse kitzinho. Aqui dentro tem remendo, cola, tá? Mas isso aqui a gente utiliza pouco, é só na emergência. Porque como que eu faço? A bike furou o pneu, já tem a câmara de ar nova. Ou ela tá nova, né, sem uso, ou eu já fiz remendo em casa e já fiz um teste, né, enchi ela de ar, tá funcionando corretamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando a câmara de ar nova ou remendada. Se acontecer de eu tiver o azar de furar mais uma vez, eu vou partir pro remendo, certo? Para mim, porque isso aqui para mim tá mais leve que isso daqui. Às vezes até no pedal mesmo, por exemplo, para não tomar tempo, a hora que parou para fazer uma refeição, para ir no banheiro, às vezes eu já consigo fazer o remendo para dar tempo de secar. E aqui no caso, nesse aqui é um kitzinho, a outra parte tá na bolsinha da bike. É um kit de ferramenta, de itens básicos, né? Cada um sabe o que é interessante levar, mas geralmente na outra parte ali tem a chave Allen, né? Essas coisinhas que você pode estar usando. Nesse caso meu é mais uma espátula. Aqui no caso é mais uma espátula.
Eu tô usando outra mão para segurar o celular, mas vai dar para me explicar, tá vendo? Eu tenho mais 2 espátulas para tirar o pneu. Agora nós vamos falar de algo bem polêmico, tá? Nós vamos falar das marchas. Aqui eu tenho o passador direito e aqui o passador esquerdo. A maioria das bikes de entrada, né? Elas têm tanto o passador, o câmbio dianteiro, quanto o câmbio traseiro, né? Pessoal que das antigas aí falava macaquinho, né? Alguma coisa parecida com isso. Eu vou usar os termos mais comuns aqui, mais simplificado possível, para a galera que está começando a entender. Então vamos lá. Aqui, quando você passar a marcha na mão direita, o câmbio traseiro que vai entrar em serviço, certo? Então, só para você entender, quanto mais para baixo a corrente for, mais pesada a bike vai ficar. Vai ser para descida, para reta, né? Aquela pedalada que vai render. E quanto mais você subir morro, mais a corrente vai subir. Você vai voltar lá no câmbio, lá no guidão, e a corrente vai subir. Só lembrando, pessoal, que a minha bike está bem suja. A minha mountain bike, na verdade, ela anda suja, só suja mesmo. Mas no caso aqui eu deixei para vocês ver, a parte de câmbio, parte de relação, não é interessante deixar sujo assim, certo? E eu tenho isso comigo, essa bike minha aqui, eu nunca lavei ela e nunca pretendo lavar, só se for chuva. Quero deixar ela natural, quero deixar ela com história, igual eu brinco, que é o pessoal jipeiro, essas coisas. Quanto mais suja, mais bonita a gente acha. Só que a parte de relação tem que estar funcionando redondinho. Diferente da minha Speed. A minha Speed eu procuro andar com ela totalmente limpa, tá? É outra vibe. Ó, eu particularmente deixo ela suja. Não é o caso de hoje, né? E a relação limpa. A suspensão também é interessante tá limpa, tá? Existem alguns vídeos na internet que o pessoal explica como limpar a suspensão, né? Deixar pelo menos essa parte aqui, passa um guardanapo, alguma coisa, para ela não dar problema, tá? Voltando a falar das marchas, como eu tô sozinho aqui, não tem como eu explicar para vocês. Mas é muito importante, não se deve passar a marcha com a bike parada, tá? Se eu quiser usar como exemplo para vocês que apertar o câmbio, apertar o passador, você vai ver que o câmbio vai mexer, né? A corrente não vai passar para catraca, porque a bike não está rodando. Mas a hora que eu começar a pedalar, aí o câmbio, como vai estar forçando, vai puxar, né? Ou empurrar a corrente para cima, certo? Então, não se passe marcha com a bike parada. Você tem que passar com a bike em movimento. O que eu sugiro pro pessoal que está começando o ciclismo, na dúvida, para você ir aprendendo, que eu acredito que a marcha você vai aprendendo, né, no dia a dia, a passar, a voltar, conforme você vai sofrendo, você vai acostumando, né? Eu sugiro a trabalhar sempre na coroa do meio. Nesse caso aqui ela está na menor, certo? Vou virar aqui. Nesse caso está na coroa menor. Sempre que você for pedalar, tenta trabalhar só na coroa do meio. E muda só o passador direito, que é da catraca, do cassete, certo? E chegou no momento que você está na coroa do meio aqui e tá na maior catraca lá, e mesmo assim tá pedindo uma marcha mais leve, aí sim, aí você muda o passador esquerdo da mão esquerda ali, né, para que aconteça igual agora, certo? E no mesmo caso, na hora que começou a descer, tá perdendo a pedalada, você viu que tem mais essa coroa para entrar em trabalho, você passa para ela. Ela é mais complicadinha, tem alguns passadores que você tem que segurar, empurrar, segurar pressionado até ela entrar para depois você soltar. Só uma observação, eu já vi ciclista, parece brincadeira, eu já vi ciclista passar graxa
em corrente. Não se deve passar graxa em corrente, tá? Tente passar produtos próprios, tem a quantidade certa. Isso aí geralmente um profissional, um vendedor de uma bicicletaria vai conseguir te explicar qual produto é ideal, né? Tem alguns produtos ideais para chuva, você passa na bike a bike não fica tão zoada na chuva e mantém a corrente mais lubrificada. Pessoal, um hábito que eu tenho de fazer é o seguinte: sempre que eu vou montar o pneu, eu coloco o biquinho da câmara de ar no rumo das libras, tá? Por mais que eu já estou acostumado com a bike, mas na dúvida, aqui ó, vai estar pressure, não sei se vai dar para ler aqui, o mínimo e o máximo que essa câmara de ar ela consegue de pressão de ar. Nesse caso meu aqui é 35 mínimo e 65 máximo de PSI. Então, cheguei no posto de combustível, geralmente eles têm a bombinha de pneu, né? Se eu não levei comigo a minha bombinha, o que eu vou apertar, o que eu vou saber lá, né? No meu caso, que é de 35 libras a 65. Se eu quero um pneu mais cheio para asfalto, o máximo que eu posso pôr é 65. Se eu quero um pneu mais macio para terra, até 35 é o ideal. Já ia me esquecendo. Confira se a sua bombinha ela tem um adaptador para o bico do pneu, certo? Porque eu falo, não adianta nada você tá com esses itens, câmara de ar, tá com bombinha, tá remendo, espátula, beleza. Mas se você esquecer o adaptador e precisar ir num posto de gasolina, geralmente eles só abastecem bico grosso, aquele bico mais antigo. Então não vai resolver nada. Esses adaptadores vendem separado em bicicletaria. Eu paguei ano retrasado, vamos supor 2020, eu paguei R$5, é bem baratinho. Eu costumo deixar na tampinha do próprio, como tampinha do próprio bico, né? A maneira de eu não esquecer e levar em todos os pedais. Só uma observação aqui, as bicicletas devem andar no sentido da via, no sentido que os veículos, né, que os carros estão indo, nunca pela contramão, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. E a nível de conhecimento também, né, que muita gente sabe, né, inclusive o pessoal acostuma colocar em uniforme de ciclismo, o artigo 201 do CTB fala que os veículos automotores devem respeitar a distância de 1,5 m dos ciclistas, né? Quando vai ultrapassar e tal. A gente sabe que na realidade é bem diferente, né? Às vezes não depende só do motorista, às vezes está numa curva, por exemplo. Tem ciclista que às vezes não colabora também, né? Mas a nível de conhecimento é bom a gente compartilhar isso aí. Para finalizar, eu vou falar algumas coisas bem importantes que eu uso. A minha bike, por mais que ela é de entrada, tem algumas coisas que eu considero legais nela, que é a trava de suspensão. Por quê? A suspensão, ela estando travada, ela fica rígida aqui, né? Ela vai ter um amortecimento bem pouco. Para pedalar em pé ou para pedalar em local que não tem necessidade de uma suspensão muito macia, a bike vai render, né? Então você vai usar toda a potência da pedalada, a bike ela tende a ir mais para frente e dar mais resultado. Diferente da suspensão, quando ela não está travada, se você vai pedalar em pé, por exemplo, você está forçando, você está pedalando, a parte dessa potência da pedalada está indo para baixo. Então você está praticamente descendo e subindo sem sair do lugar. Outra dica de segurança que eu costumo usar é 2 dedos para frenagem e 3 para segurar o guidão, certo? Aqui tá meio esquisito porque eu tô usando a mão errada para segurar o celular para filmar. Mas é isso, 2. Sempre andar, né? Se possível, né? Na descida, na reta, já deixa no jeito. Quem não tem condição de fazer bike fit, dá uma pesquisada no YouTube, a regulagem aqui, para você buscar, para você não precisar buscar
o manetinho aqui de freio. Então ele vai estar sempre aqui. Então você precisou, rapidinho você já freia, certo? Diferente de uma manetinha que está para frente, você vai ter que buscar ela lá na frente. E isso, fração de milésimos de segundo, é muito importante na frenagem da bike. Pessoal, voltando ao assunto do capacete, é muito importante o capacete estar bem certinho, tá? Mesmo os capacetes mais simples, eles geralmente têm ajustagem. Então é muito comum você ver iniciante com capacete empinado. O meu é que tá mais ajustado, empinado. Além de esteticamente ficar horrível, no caso de um acidente, às vezes ele pode, né, se deslocar e não ter a efetividade que o fabricante promete, né? Então o capacete eu acostumo andar com ele bem ajustadinho, passando bem pertinho aqui da orelha, bem firminho. Ele tem regulagem atrás, aqui atrás também, né, que você consegue deixar ele mais apertado ou mais solto. Uma das dicas mais importantes que eu considero também, eu vou falar que agora eu vejo muito iniciante fazer isso, principalmente mulheres, não sei porquê, é o selim baixo. Tem meninas, tem mulheres que eu já vi que o selim encosta aqui no quadro e é uma pessoa que ela não é considerada baixa, né? É uma pessoa alta, de estatura alta, e não sei por qual motivo o selim fica lá embaixo, sendo que na verdade é bem simples. A perna, quando você senta na bike, você pode fazer um teste. Se você tiver do lado da sua bike agora, você pega a sua bike, encosta como ela tá ali, sobe nela, coloca os dois pés nos pedais e pedala para trás, né? Logicamente ela não vai sair do lugar, você vai pedalar para trás só para ver a pedalada. Se a sua perna estiver esticando muito quando você faz esse movimento, é porque o banco está muito alto, certo? A perna não pode ficar esticada e nem muito fazendo esse movimento aqui bem curtinho. A chance de você lesionar o joelho é muito grande, certo? Isso pode reverter em cãibras também durante o pedal, né? Então faça esse teste aí em casa, né? Logicamente, se você tiver condições, passe por um bike fit, né? Que são profissionais que vão ajustar pequenos detalhes. Existe hoje bike fit, acho que é caseiro que eles falam. Se você jogar no Google aí, você vai achar um bike fit que você consegue fazer alguns pequenos ajustes assim, né, que já vai te ajudar para você ter uma noção melhor, ter um conforto melhor na bike. O selim também, percebe que o meu ele tá bem retinho. Ele não pode ficar nem empinado e nem para baixo assim. Hoje em dia tudo a gente faz por aplicativos, né? Existe já aplicativo de nível. Aqueles níveis igual o pedreiro usa, você consegue colocar esse nível em cima do banco e ele vai calcular se está certinho, se está muito empinado. Ele tem que ficar bem plano. Algumas dicas aleatórias aqui, ó, acabei de lembrar. Sempre pedalar com alguém, né? Principalmente se você for fazer trilhas. Às vezes, se você andar em algum local que tem bastante gente, algum local pavimentado, né, que tenha recurso, pegue telefone, às vezes até dá para arriscar, mas não é interessante pedalar sozinho, certinho? Sempre andar longe, distante, né, um pouco mais, uma distância de segurança do outro ciclista, né? Eu tenho dois amigos que quebraram, os dois quebraram a clavícula, né? Um do lado esquerdo, outro lado direito, porque encostou o guidão no outro, tava os dois no asfalto bom, e os dois quebraram a clavícula por esse deslize, né? Então, pessoal, para finalizar, eu acredito que o básico do básico eu tenho compartilhado com vocês, né? Caso fique alguma dúvida, comente aqui embaixo. Na medida do possível a gente vai respondendo, ou quem sabe futuramente eu possa estar fazendo a parte 2 desse vídeo, beleza? Ficou alguma coisa para trás, como por exemplo troca de pneu, né? Alguma coisa que tem que ser bem mais explicativo, tem que ser um vídeo só explicando como se trocar um pneu. É bem simples, bem tranquilo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha para cima e
Tamo junto, um feliz 2023 para todo mundo. Grande abraço.